Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Ferrari, porque os jornais italianos estão cravando que Mattia Binotto vai ter a sua saída da equipe italiana anunciada nesta sexta-feira, né? Já foi anunciado antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi pela Gazeta dello Sport, e assim, é uma fonte gigantesca quando se trata de Ferrari, já que a Gazeta dello Sport pertence ao grupo Fiat, que é dona da Ferrari, né, de que o Binotto não ia continuar e que o Frederic Vasseur iria assumir a Ferrari. Até dá para falar um pouco sobre o Frederic Vasseur e o que esperar dele na próxima temporada. Tudo indica que será ele mesmo chefe da Ferrari. A questão é, o Mattia Binotto é um cara muito divisivo, com certeza ele tem a desaprovação da maior parte dos torcedores da Ferrari, embora eu veja importância no trabalho dele e eu acho que ele tem sim méritos assim no seu trabalho em ajudar a Ferrari a reconquistar um espaço de protagonismo na ordem de forças da Fórmula 1, mas inegavelmente havia muitos problemas em seu trabalho. Eu acredito que no final das contas ele tem o mérito em ajudar a devolver o carro da Ferrari a uma posição de protagonismo. Vamos lembrar que o Mattia Binotto não é uma figura nova na Ferrari, muita gente não deveria conhecê-lo porque ele era um engenheiro de motor, né? Na época do Schumacher ele já trabalhava nisso, até um vídeo legal do Schumacher, né, que ele tá fazendo um backstage lá, ele gravando uma entrevista como se fosse um repórter, e tá lá o senhor Mattia Binotto. Ele era engenheiro de motores e trabalhou nos vários motores V10 que a Ferrari produziu durante a época do Schumacher, nos V8s, sempre foi uma pessoa muito presente dentro da Ferrari, e assim, ele assumiu a chefia da equipe em 2019. Antes dele existia a chefia do Maurizio Arrivabene, né? E o Arrivabene ele havia feito um trabalho que começou a colher frutos muito rapidamente, né? Em 2015 a Ferrari foi um carro que começou a ganhar corridas de novo. Em 2016 teve aquele ano assim, passou próximo das vitórias, fez um carro que era sólido, estava brigando constantemente com a Red Bull e às vezes até mesmo com a Mercedes em alguns aspectos, mas no final das contas ficou um ano com um gostinho amargo, né? Conseguiu pontuar em todas as corridas, mas no final das contas não conseguiu a vitória e perdeu para a Red Bull na luta pelos construtores. Porém, em 2017 e 2018 ficou aquele gosto, né? A Ferrari brigou pelo título, mas no final das contas, com o decorrer da temporada, elas perdiam. E estava virando meio que o roteiro do Maurizio Arrivabene no comando da Ferrari. Muita gente criticava a gestão de equipe dele, de que a estrutura da equipe estava muito prejudicada, e assim ele foi demitido. Mas há um mérito do Arrivabene nas gestões de corrida. Por mais que algumas vezes a Ferrari errasse estratégias, ela era muito mais organizada lendo corridas na época do Arrivabene do que era atualmente, e eu acredito que o grande mérito do Arrivabene é ter definido uma prioridade. Ele sabia que só bateria de frente com a Mercedes se ele definisse prioridade em detrimento de um piloto. Ele fez isso com o Sebastian Vettel e com o Mattia Binotto, isso nunca aconteceu. Eu acho que essa é a grande verdade, né? Talvez só naquele ano tenebroso de 2020, mas a gestão do Binotto ela é separada há alguns anos. 2019, quando a gente tem aquele carro da Ferrari que é meio difícil definir se ele é bom ou ruim, porque tem um motor ilegal, né, aquele motorzão que dava aquela potência enorme, e no final das contas a gente tinha aquela situação de um carro que tinha um chassi muito ruim, ele não desempenhava bem algumas pistas, e ganharam 3 corridas naquele ano, né, 2 com Charles Leclerc na Bélgica e na Itália, e uma com o Sebastian Vettel em Singapura, né. Foram 3 vitórias consecutivas, inclusive, parecia que a Ferrari ia engatilhar uma sequência de vitórias, mas muito decisões erradas, como foi no Grande Prêmio da Rússia, né, várias estratégias incorretas acabaram custando outros triunfos, né? E ali já havia-se o começo da bagunça que virou o departamento de estratégia da Ferrari na gestão do Binotto, né? E isso nunca mudou. Em 2020, depois da descoberta que o motor da Ferrari era ilegal, a gente teve aquele ano pavoroso da Ferrari, mas ali já há de se reconhecer que o carro começou a dar uns passos para frente em questões de aerodinâmica e chassi. Já era um carro que melhorou muito em termos de desempenho, em questões de curvas. A gente viu, por exemplo, na Hungria, que a Ferrari conseguia fazer curvas numa velocidade até similar à da Mercedes, né, em alguns pontos, né? Óbvio que no final das contas o carro, pela falta de potência, ficou lá para trás, né? Foi um ano decepcionante para a Ferrari, mas de qualquer maneira havia alguma coisa ali fazendo progresso, e o 2020 da Ferrari, o 2021 quer dizer, foi muito positivo se a gente comparar onde eles estavam em 2020. Foram terceiro nos construtores, o carro cresceu muito de produção, conseguiu vários pódios na temporada, conseguiu até brigar pela vitória no Grande Prêmio da Inglaterra, conseguiu poles, né, no Azerbaijão e no Grande Prêmio de Mônaco. O chassi deu uma evolução extraordinária, entende? Já havia ali uma semente muito bem plantada, e o carro foi tão bom que ele não precisou ser atualizado, tão bom para o limite dele, o terceiro carro do grid, mas
ele foi tão bem sucedido na missão ali de recuperar parte da Ferrari que eles puderam investir toda a grana para o carro de 2022. E a gente teve esse carro desse ano, o F175, que é um carro muito bom, é um carro diferente, era um carro que foi inovador no conceito dos side pods, muito melhor do que o da Mercedes, aquele no pods, que eles fizeram, né, os zero pods, né? E assim, foi um carro que começou a temporada como o melhor carro do grid, né? Conseguiram algumas vitórias sensacionais, eles estavam constantemente na briga, no carro rápido de classificação, ele foi se perdendo no ano, gastou muito pneu, mas olha só, o carro da Ferrari, ele teve que cortar potência, porque o motor não estava confiável, quebrou no Azerbaijão, quebrou na Espanha, com isso o Charles Leclerc perdeu uma vitória e possivelmente um terceiro, um segundo lugar no Azerbaijão, já aí são 40 pontos no mínimo, então assim, a questão é, a Ferrari ela começou a ter aqueles problemas com o passar do ano e acabaram que no final, quando eles perceberam que não iam ganhar da Red Bull, eles acabaram focando para 2023. Inclusive acredito que a Ferrari em 2023 já está muito forte, mas hoje é uma equipe que tem um carro forte, tem uma base muito sólida para a próxima temporada. Mas o Binotto não é um líder de equipe quando se trata de estratégias. A Ferrari podia ter muito mais do que 4 vitórias esse ano, né? Eles prejudicaram muito o Charles Leclerc quando ele estava na briga pelo título. Aquela coisa lá no Grande Prêmio da Inglaterra é uma vergonha. Tipo, eles privilegiaram o Sainz, que estava indo mal na temporada, e não estava conseguindo superar o Leclerc com o bico quebrado. O Leclerc estava com um bico quebrado, com um dano que podia custar 2 décimos por volta, e ainda assim o piloto de Mônaco era 5 décimos mais rápido por volta. Então não havia condição da Ferrari privilegiar o Sainz naquele momento. Eles fizeram isso em vários momentos da temporada. Eles privilegiaram o Sainz em alguns momentos, em vez de privilegiar o melhor piloto da equipe. Então assim, essa falta de liderança de gestão de corridas e o fato do Binotto não aceitar essas críticas e de tratar tudo como se estivesse tudo bem, é um problema gigantesco. E então assim, a Ferrari ela quer uma liderança. O cara obviamente tem méritos no trabalho técnico. A Ferrari cresceu muito de produção. Saiu de uma temporada em 2020 onde eles pontuaram assim muito pouco, fizeram ali uma temporada de meio de escalão e agora tem um carro de ponta de novo. Mas ainda assim falta gestão de corrida. Eu acho que é isso que o Frederic Vasseur pode dar. Óbvio que o Frederic Vasseur ainda tem muitos questionamentos porque ele é o chefe de uma equipe média da Fórmula 1, que é a Alfa Romeo, e a Alfa Romeo é a mesma coisa que a Ferrari, começou bem, foi caindo, mas ao mesmo tempo ele pode ser um cara de definir prioridades, inclusive ele viria para tornar o Charles Leclerc o centro da equipe, que já era para ser desde o início, entende? O Leclerc era para ter ganhado pelo menos umas 6 corridas esse ano, eu acho que essa é a questão. O Leclerc era para ter ganhado muito mais corridas do que ele ganhou, ele só ganhou 3, ele era para ter ganhado umas 6. E eu acho que na gestão do Frederic Vasseur eles vão dar prioridade a ele. Ele é o melhor piloto, vão fazer ele o centro da equipe. Eles podem juntar a melhor coisa. A gestão de corrida que tinha com a Arriva-Bene, que era bem superior, com a parte técnica que a gente teve com o Binotto. Se juntar as duas coisas, a Ferrari pode bater de frente com a Red Bull. Eu acredito que o ano que vem a Red Bull vai ter muitos problemas com a Ferrari, porque a Ferrari ela tá detalhes da Red Bull. Apesar dos números de vitórias ser muito discrepante, você ter 4 para a Ferrari e você ter 17 para a Red Bull, é uma diferença muito grande, né? A questão é que muitas das vitórias foram no detalhe, foram por pouco, tá próximo no tempo. A questão é, tem que acertar esses pequenos detalhes para conseguir maximizar essas vitórias. Poderia ter tido mais a Ferrari, eu acredito que na mão do Vasseur, que é um cara que entende mais de gestão de corrida, né, e pode definir prioridades melhor, eu acredito que a Ferrari tende a potencializar esses resultados. Eu acredito que a saída do Binotto é benéfica na questão de corridas, mas eu acho que a Ferrari poderia mantê-lo no departamento técnico, poderia mantê-lo ali no departamento de motores, porque isso ele faz bem. Eu acho que a gente não pode tratar todo mundo só como um grande incompetente. O Binotto não é o Gilton Steiner, ele não é o incompetente completo e um cara só para Netflix. O Binotto tem méritos. Ele fez coisas boas nesse trabalho na Ferrari, mas no final das contas, se a Ferrari quer ser campeã, se a Ferrari quer dar o passo definitivo, eu não acho que ele é o homem certo para gerenciar essa parte de corrida, porque aí ele mostrou que não tem capacidade de liderança nenhuma, mas na parte técnica há de se elogiar que o trabalho dele foi bem feito nesses últimos anos. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.